E aí, seja bem-vindo à segunda parte do meu universo Marvel consertado. No último vídeo vocês bateram a meta de like, da última vez que eu olhei tava 10 likes, dobrou, então dessa vez eu vou colocar 10 likes, na próxima vez a gente dobra de novo. E então, né, muito obrigado, se inscreve, dá like e vambora. Começar. Fase 2. Era Vingadores. Thor 1. Filme de 1 hora e 55 minutos. A gente começaria vendo Donald Blake, um doutor manco que tem visões com Asgard. Ao longo do filme, essas visões seriam aprofundadas, enquanto vemos ele tentando se aproximar de Jane Foster. Mas após Odin fazer uma sugestão mental dele ir passar as férias na Noruega, Donald acaba sendo levado a uma caverna, onde diziam que Thor havia nascido há mais de 1000 anos atrás. Ele acabaria ficando 10 dias preso na caverna, onde teria suas memórias de volta, descobrindo que Odin havia o mandado para a Terra para aprender a ser humilde, fragmentando sua mente há 10 anos atrás, o colocando a identidade de Donald Blake. Agora que ele aprendeu o que é humildade, ele se torna Thor novamente, com sua bengala voltando a ser o Mjolnir. Mas quando volta para Asgard, vê que seu irmão Loki estava o esperando apenas para matá-lo, enquanto Asgard não estaria em seus melhores momentos. Odin estaria no sono de Odin, mas Loki e Thor teriam uma batalha final, onde Loki revelaria que é um gigante de gelo e que descobriu que foi adotado por Odin. No final, Thor venceria Loki junto de Heimdall e Lady Sif. No final, Loki estaria preso na Floresta Negra, e Odin acordaria do sono de Odin. Teríamos apenas uma cena pós-créditos onde veríamos Jane e Thor começando um relacionamento. Capitão América 1, o Sentinela da Liberdade. Filme de 2 horas. Eu não mudaria muita coisa do filme do primeiro Vingador, mas teriam algumas diferenças, tipo o Bucky, que na minha versão só conheceria o Steve depois que ele já fosse um super soldado, fazendo amizade com ele e virando parceiro de guerra dele. Bem, também teríamos uma cena do Capitão interagindo com o Wolverine, e o Barão Zemo também apareceria, tendo 2 lutas com o super soldado, mas o vilão principal continuaria sendo Caveira Vermelha. E também teríamos uma cena do Capitão salvando o Magneto ainda quando criança, no estilo daquela cena lá do X-Men Evolution. E no final a gente teria o Steve e Bucky entrando em uma base da Hydra, onde descobriríamos que eles estavam usando o poder do Tesseract para criar bombas e armas, e o Caveira Vermelha tentaria fugir, mas o Capitão iria atrás dele e acabaria se sacrificando. E o Buck, para impedir que as bombas fossem mandadas para todas as cidades de Nova York, acabaria sendo dado como morto. Temos um pulo temporal e vemos o Capitão acordando em uma base da SHIELD, que seria do mesmo jeito do filme original, no final com o Fury dizendo que ele dormiu por uns 60 anos. Na cena pós-créditos, vemos o líder dizendo que agora tem um plano perfeito. Próximo filme, Demolidor. Filme de 2 horas e 30 minutos. A gente começaria vendo um diálogo do Rei do Crime com o Lápide, com o Fisk dizendo que tem um certo homem sem medo atrapalhando seus negócios. Bem, então veríamos Matt Murdock acordando e se arrumando enquanto conversa por ligação com Fogg. Durante a trama, eles iriam conhecer uma mulher chamada Karen Page, que está sendo acusada de assassinar um homem injustamente. Mas enquanto tenta ganhar o caso de Karen, acaba sendo atacado pelo Lápide, tendo uma luta complicada e acaba perdendo e sendo jogado em uma caçamba de lixo. Mas acaba sendo salvo por uma mulher que cuida de seus machucados, fazendo ele conseguir sair vivo. E então começa a investigar o caso de Karen e consegue descobrir que armaram tudo para ela, após ela descobrir que o cara estava envolvido com o tráfico de armas do Rei do Crime. Após a Karen ter quase sido assassinada na prisão, Matt consegue ganhar o caso, mas agora Labd está atrás de Karen para matá-la, mas o Demolidor tem uma segunda luta com ele e consegue vencê-lo, saindo muito machucado, mas vivo. E então no final vemos que Karen agora trabalha junto com Fogg e Matt na empresa que eles estão abrindo. E também vemos o Rei do Crime muito irritado com tudo isso que está acontecendo.
dizendo que jura que vai pegar esse homem atrevido. Na cena pós-créditos, vemos uma reportagem dizendo que a família de um ex-militar havia sido assassinada em um tiroteio de uma máfia. E na segunda cena pós-créditos, vemos o rei do crime falando que está interessado em se tornar prefeito de Nova York. Os Vingadores, filme de 2 horas e 20 minutos. A gente começaria vendo Nick Fury dizendo que havia uma ideia de reunir os heróis mais poderosos da Terra em uma equipe para que eles travassem as guerras que não podemos travar. E então veríamos o líder invadindo a base da SHIELD, usando um dispositivo e roubando o Tesseract, dizendo que agora pode começar seu plano. E então veríamos Hank Pym trabalhando em seu uniforme, até que Janet o chamaria falando que queriam conversar com ele. E então, depois de uma discussão com Nick Fury finalmente consegue convencer. Então, veremos Bruce Banner sendo recrutado e veremos os outros também sendo ao longo do filme. E então, quando todos estivessem juntos, ele diria que o Tesseract foi roubado por Samuel Stern, e agora ele tinha um poder gigantesco em suas mãos. Enquanto Fury fala, uma música começa a tocar, no estilo daquela música lá do Capitão América 4. E veríamos que Bruce estaria meio mal, meio agoniado. E então começaria a virar o Hulk. Teríamos uma luta entre Thor e Hulk, igual no filme original. E então o Hulk acabaria indo para fora da nave da SHIELD, onde ele cairia em algum lugar onde o líder estaria o esperando. E sequestra o Bruce. E então veríamos que o líder está utilizando a música para conseguir controlar a mente do Hulk. Bruce estaria preso em uma máquina que o prendia pelas pernas e pelos braços. E então o líder colocaria o Tesseract em uma arma e soltaria o máximo de energia, deixando o Hulk descontrolado e bem maior. E também veríamos que ele hackeou a maioria das armaduras do Homem de Ferro. Ele soltaria o Hulk na cidade e começaria a destruir tudo, junto de algumas armaduras do Homem de Ferro, fazendo os Vingadores terem que pará-lo. Com muita dificuldade de lutar em equipe, todos têm uma luta complicada, mas conseguem fazer o Hulk dar uma parada. Mas quando todos acham que acabou, o líder aparece com um aparelho na cabeça, com o Tesseract abastecendo, e começaria a atacar todos com os poderes do Tesseract. Mas após tudo aquilo, o Hulk quer vingança contra o líder e vai pra cima. Depois de todos os Vingadores conseguirem derrotar o líder, o Banner acaba sendo preso em uma prisão anti-Hulk do William Stryker, perdendo sua liberdade que ele tinha antes na cena pós-créditos do filme dele. Veríamos uma figura roxa, e na cena pós-créditos veríamos uma figura roxa em um trono, onde um de seus servos diria que haviam descobrido o local de 2 joias do infinito. Próximo filme, Quarteto Fantástico 2, Zona Negativa, 2 horas. A gente começaria vendo o Quarteto Fantástico voltando de uma aventura no Egito Antigo, falando de um tal de Ramatut. E vemos que agora Sue e Reed têm um filho chamado Franklin Richards, até que já teria 3 anos. Depois veríamos Reed tentando criar um portal para outras dimensões, onde ocorreria uma explosão e todos iriam ver se Reed estava bem. Mas então todos veriam um portal muito estranho. Reed entraria no portal e pediria para puxarem ele de volta em 5 minutos. Ele entraria na zona negativa e de longe veria uma figura estranha que iria para cima dele. E veríamos que é o Aniquilador, prendendo Reed na zona negativa, fazendo o quarteto, que agora é um trio, ir até Átila, o refúgio dos inumanos, onde pediriam ajuda para os inumanos. Triton iria comandar a expedição do quarteto, que iriam até a zona negativa, em busca de Reed. Eles encontrariam com o Aniquilador e tentariam lutar, enquanto Triton iria em busca de salvar o Reed. Com muita dificuldade, Triton consegue salvar Reed, mas o quarteto fica com dificuldade de derrotar o Aniquilador. Eles saem da zona negativa, mas o Aniquilador vai junto e tenta pegar o Franklin, sentindo o poder do garoto, mas é mandado de volta à zona negativa, onde promete que vai voltar e conseguir o poder do garoto. No final, veríamos a família jantando feliz, e Sue faria a revelação que está grávida de novo.
e acabaria com todos comemorando. Na cena pós-créditos, veríamos Doutor Destino em seu trono dizendo que está interessado nessa tal de zona negativa, mostrando que havia descoberto. E na segunda veríamos o surfista prateado indo em direção à Terra. Próximo filme, que não é filme, agora é um curta. Vampira e Gambit, curta de 50 minutos. O curta seria focado em desenvolver a relação da Vampira e do Gambit, antes de uma festa dos X-Men, com o Gambit tentando conquistar a Vampira. Mesmo que no início ela não dê tanta bola, mas no final os dois já estariam próximos. Eles iriam para a festa dos X-Men e Gambit tentaria beijá-la, mas a Vampira colocaria a mão na frente para impedir, já que se ele encostasse nela, ele acabaria morrendo. E acabaria com os dois dançando juntos. Próximo, Justiceiro. Primeira temporada de 8 episódios. A série teria 8 episódios e o foco seria Frank Castle indo atrás de cada membro da máfia que havia matado sua família. No primeiro episódio, iríamos ver como tudo aconteceu e os danos mentais que isso gerou no Frank, mostrando que ele ficou muito tempo se remoendo até tentando se desviver. Mas ao longo da série ele iria atrás de vários dos integrantes dessa máfia e também seria caçado pela máfia, mas isso não seria problema para ele. Ao longo da série veríamos que ele tem um quadro com a foto de cada um que ele já desviveu. No último episódio veríamos o Frank aceitando a identidade de justiceiro e na cena pós-créditos veríamos ele no julgamento. Próximo filme, Wolverine, filme de 2 horas e 10 minutos. A gente começaria vendo o Logan andando de moto até que ele teria alguns flashes do passado e ficaria meio confuso. E depois veríamos William Stryker mandando 2 de seus melhores experimentos com mutantes para recuperar Logan, que havia sido libertado no primeiro filme dos X-Men. E os mutantes que ele convocaria seriam Lady Lethal e Ômega Vermelho. E então veríamos Logan caminhando até que seria atacado por Lady Lethal. Logan teria uma luta e venceria. Quando ele fosse matá-la, Ômega Vermelho apareceria e a salvaria. Indo pra cima do Wolverine, que o prenderia com seus tentáculos. E bateria várias vezes o Wolverine no chão, sem parar. Até que o William Stryker diria para ele não matá-lo por meio de uma escuta, e injetaram um sonífero no Logan. E então veríamos que ele preso até que o William Stryker apareceria e começaria a falar que ainda tem muitos experimentos a fazer com o Logan, já que ele era um dos seus melhores experimentos, e iria embora. Logan ficaria 5 dias inteiros tendo flash de seu passado, e descobriríamos que ele havia matado seu próprio pai, que era o caseiro da casa dos Howlett, achando que ele havia matado seu pai de mentira. Veremos que todos que ele amava o viram como um monstro, depois de despertar seu gene X, até sua amada mulher, que era uma garota ruiva, e que havia passado a vida toda fugindo das pessoas, e então voltaríamos ao presente. E tentando sair daquela prisão, ele iria conseguir fugir até encontrar um homem preso pelas pernas e pelos braços. Esse homem imploraria para que Logan o libertasse, e Logan soltaria, depois de ele encher o saco dele. Esse homem diria que seu nome é Bruce Banner. Os dois continuariam andando pela prisão, se perdendo, até que William Stryker mandaria Lady Lethal e Ômega Vermelho para capturá-los novamente. Logan teria que derrotá-los e falaria para Bruce o ajudar. Mas Bruce diria que deram um calmante a ele para que ele não pudesse se transformar. E então Logan iria perfurá-lo com suas garras para ver se ele se transformaria ou morreria. E então Bruce começaria a se transformar. E então os dois derrotariam os 2 vilões, mas Hulk acabaria indo para cima do Logan e os dois teriam uma luta. Mas Bruce voltaria ao normal e os dois destruiriam a prisão e libertariam os experimentos que estavam lá. E no final, os dois se separam na floresta e Logan voltaria para o Instituto Xavier com os experimentos. E teríamos uma cena pós-créditos do Ômega Vermelho saindo dos escombros, todo machucado, jurando matar Logan.
Próximo filme, O Espetacular Homem-Aranha 2, filme de 2 horas. A gente começaria vendo o Homem-Aranha prendendo um mistério e entregando para os policiais. E depois veríamos que agora o Peter namora a Gwen Stacy. E então vemos Norman sendo demitido em uma cena parecida com a do filme de 2002. E vemos ele fazendo um último teste consigo mesmo, usando um soro experimental, se tornando doente. E depois vemos Peter se balançando pelos prédios enquanto o Homem-Aranha vê o Duende voando e vai atrás dele. E teremos de novo uma cena parecida com a da Times Square do Homem-Aranha de 2002. Do Duende indo se vingar dos caras que demitiram ele. E então o Homem-Aranha tentaria o impedir, mas ele consegue fugir. E então teríamos cenas do Peter tentando descobrir quem é o Duende, mas sem sucesso. Veríamos vários jornais aparecendo na tela de lutas do Homem-Aranha contra o Duende. E então veríamos uma luta onde o Duende descobre que o Homem-Aranha é o Peter Parker e vai embora rindo. E vemos Peter preocupado, com pesadelos, pensando o que pode acontecer, terminando até o relacionamento com a Gwen para tentar deixá-la segura. Enquanto o Aranha se balançava durante a noite, ele acaba sendo atacado pelo Duende de surpresa e é raptado pelo Duende. Quando ele acorda, veria Gwen e o Duende começaria a dar um discurso de vilão, dizendo que vai desviver a Gwen na frente dele. Mas com tanta raiva, ele se soltaria e começaria a bater no Duende com tanta força que quebraria sua máscara. O Aranha ficaria paralisado ao ver que é o pai de seu melhor amigo, mas o Duende se soltaria e pega Gwen pelo pescoço e começa a voar com o planador. O Aranha vai atrás, mas o Duende joga ela da torre do relógio e teríamos uma cena tipo a do filme de 2014 do Andrew Garfield. E a Gwen acabaria caindo e morrendo, enquanto o Homem-Aranha segura em seus braços. Enquanto ouve a risada do Duende, ele vai no puro ódio atrás do Duende, querendo matá-lo, mas não conseguindo, lembrando do tio Ben. O Duende tentaria fazer o planador empalar o Peter, mas ele desvia e o planador empala o Norman. No final, veríamos o Aranha deixando o corpo do Duende na casa dos Osborn, e Harry o veria. E vemos depois que o Peter deixou de ser o Homem-Aranha. Mas após ouvir sua tia falando que Gwen não ia querer que ele ficasse daquele jeito, o final seria igual ao filme de 2014, com ele indo pra cima do Rhino e na cena pós-créditos veríamos o Homem-Aranha se balançando pelos prédios, até que o céu escureceria e ele veria o surfista prateado chegando na Terra. Próximo filme, Guardiões da Galáxia Volume 1, filme de 2 horas e 10 minutos. Eu não mudaria muita coisa do filme original, mas teríamos algumas diferenças, tipo, teríamos uma citação que ninguém sabia ao certo de onde veio lugar nenhum, mas que haviam lendas que um deus havia cortado a cabeça de um celestial. Também veríamos bem pro final eles encontrando um tal de Vanzastro. Um Vanzastro, um homem com amnésia que inspiraria o nome de Guardiões da Galáxia. E também teríamos a inserção de Mantis, que seria a amiga de Peter, antes mesmo de começar a equipe. Além que iríamos ver uma menção ao nova Richard Rider. Na cena pós-créditos, veríamos o Capitão Marvel recebendo a missão de ir para a Terra, espionar a humanidade e monitorar a raça humana. E acabaria assim. Bem, se tu gostou, deixa o like e vambora. Meta de likes pro próximo vídeo é 10 likes para ter uma continuação. Essa aqui foi a parte 2. Desculpa por ter demorado. E falou!